E aí, rapaziada, beleza? Bom, nesse vídeo eu quero tentar explicar um mecanismo magia no dia a dia. Muitas vezes a gente realiza processos mágicos inconscientemente. E o que seria magia? A magia tem tudo. A própria vida é uma magia. A essência da vida a gente pode falar até mesmo que se trata de mágica, porque tudo segue uma programação, segue um padrão, uma configuração. E essa configuração, quando ela vira existência conhecida, ela se transforma num processo mágico. Eu vou dar alguns exemplos para ilustrar melhor isso daí que eu estou tentando expor. O mero fato de eu ter falado que eu estou tentando expor, eu já fiz uma restrição mágica. O correto seria falar: vou fazer um vídeo para falar sobre processos mágicos no dia a dia. Então eu já vou até me corrigir para que esse vídeo realmente seja encaminhado nessa temática. Então eu vou fazer um vídeo para explicar a magia que ocorre no dia a dia e muitas vezes a gente não percebe, cara. Como por exemplo, as pessoas costumam dizer, principalmente nesses meios espiritualistas esotéricos, que nós criamos a nossa própria realidade. Isso é uma verdade. Mas nunca é dito como ocorre esse processo. Como que ocorre esse processo de criação da realidade? Existem mecanismos, existem certas programações. Não é apenas você usar uma varinha mágica e fazer os milagres acontecerem. Para explicar isso, a pessoa já tem que ter... Para entender isso, a pessoa já tem que ter percorrido um certo caminho. Porque ela tem que ter pacotes de informações na mente que a possibilitem a compreensão desse assunto. Então, pode ser que quem assiste esse vídeo não consiga compreender muito por causa disso. Tem que ter percorrido um certo caminho. Para a gente entender o que é magia, a gente precisa entender como funciona a realidade. A realidade, em essência, são átomos, são frequências, vibrações, são ondas. O mundo manifesto que a gente percebe é uma holografia criada a partir da cognição e interação com os átomos. Experimentos de dupla fenda, né, da mecânica quântica. O átomo ele passa tanto como onda quanto partícula. Ele só se manifesta como partícula quando existe um observador que colapsa a onda e aquilo vira uma partícula. Ali já é a holografia plasmada. Quando é apenas em onda, está ainda no campo da potencialidade, né, de um vir a ser. Quando é partícula, ele já é a possibilidade. Ele já é uma possibilidade manifesta. Em essência, tudo é onda. A onda se materializa conforme a cognição da espécie e conforme as informações presentes dentro da mente da espécie. No caso do ser humano, ele tem todo um pacote cultural, um pacote ideológico, um pacote educacional. E fora isso, também tem a própria configuração da cognição da espécie humana. Por exemplo, um ser humano ele vê, enxerga e interage com uma árvore de um modo muito diferente de um cão, de um gato, né? De uma tartaruga. Uma tartaruga interagindo com uma árvore, né? Mas é possível. Uma tartaruga, porque a tartaruga é um animal marinho e tal. Mas tem gente que tem tartaruga de estimação, né? Bom,
Esse é basicamente o mecanismo básico de compreensão da realidade. É você ter em mente que tudo é onda. E quando aquilo está manifestado como partícula, é porque um observador colapsou. Por exemplo, a Lua só existe para mim quando eu colapso ela. Enquanto eu não observo a Lua, ela só existe em potência. Só existe como uma potencialidade, como um vir a ser. Aí quando eu vou na janela, eu olho para o céu e vejo a Lua, ela já existe como uma possibilidade manifesta. Isso daí parece estranho, mas tudo isso que eu estou falando tem comprovação científica, tem embasamento científico por trás, não é apenas um devaneio. Aquele exemplo clássico, né, dos índios, que eles não enxergavam as caravelas. Eles só souberam que tinha alguma coisa ali depois que o xamã, né, que é aquele personagem que tem uma sensibilidade maior, né, de captação da realidade, o xamã percebeu que havia uma ondulação ocorrendo nas águas. A partir disso ele constatou que havia alguma coisa se movendo no oceano. Aí ele foi aguçando a percepção até que ele finalmente conseguiu observar as caravelas. Mas até então eles não conseguiam ver aquilo. Por quê? Porque aquela informação não existia para eles. Eles nunca tinham visto uma caravela. Eles poderiam já ter visto, claro, madeira, pano e tal, mas a caravela em si eles nunca tinham visto. Então, a realidade manifesta, ela só aparece para você se aquilo já existir dentro de você. A realidade não ocorre de fora para dentro, é de dentro para fora. Entendeu a mensagem que eu estou tentando passar? Que eu estou passando até aí. Ó, o verbo, o vocabulário tem poder, as palavras têm poder. Por isso a gente tem que tomar cuidado, tem que saber usar as palavras, né? As palavras criam a realidade, é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O que é isso? É a palavra, cara. É a energia. Aí, voltando ao assunto aí, é por isso que é muito difícil pra gente descrever as interações ufológicas, né? Acontecimentos com alienígenas. É difícil porque eles fazem parte de uma outra realidade, um outro mundo, uma outra civilização. Então eles possuem signos que para nós é desconhecido, que não existe pra gente. Então a gente interpreta os alienígenas, a gente interpreta esse sobrenatural de acordo com o nosso... A gente interpreta o mundo desconhecido de acordo com o nosso mundo conhecido. Tá ligado? A gente faz uma tradução. Porque o humano ele só interage com aquilo que ele conhece. Entendeu? Se é desconhecido, ele tem que botar uma roupa conhecida para comungar com o desconhecido. Até que o desconhecido se converta em conhecido. Aí ele passa a ser uma peça em comunhão com o mundo conhecido humano. Mas até que isso aconteça, tem que ter todo um approach, toda uma ancoragem, né? Todo um translado, todo um intercâmbio, entendeu? Bom, eu disse tudo isso para fazer uma introdução sobre o que eu vou falar acerca da magia. Galera, o mero fato de você abrir uma conta bancária vai invocar dinheiro para você, vai criar circunstâncias em que você precisa utilizar a conta. A vida vai se movimentar para criar situações em que você receba dinheiro. Porque tudo o que a gente faz, pensa, sente, tudo que a gente absorve nunca fica estagnado, nunca é em vão, nunca é jogado no vazio.
todas as informações que a gente absorve, e informação que a gente absorve é tanto a nível mental, quanto emocional, quanto nível prático. Tudo isso a gente vai utilizar em algum momento, a gente vai ter que utilizar em algum momento. Então, o mero fato de você abrir uma conta bancária, pegar lá o teu cartão do banco, já é um ato mágico, já é um ritual. Você está fazendo um ritual de invocação do dinheiro. Eu vi isso muito recentemente acontecer. Eu falei para o meu irmão abrir uma conta bancária. Tava com zero dinheiro, sem perspectiva de conseguir o dinheiro. Fui ele abrir a conta bancária, pegar no cartão, o dinheiro do Uber entrou. Entrou mais dinheiro de uma pessoa que depositou dinheiro. E atraiu situações de dinheiro também, entendeu? Então, um ritual mágico, ele não precisa necessariamente ter um círculo mágico em volta, ter o triângulo de invocação do espírito, da entidade. Você não precisa recitar palavras mágicas. Quer dizer, se quiser, até pode ser, porque ajuda a criar uma egrégora e tal. Mas existem rituais mágicos que a gente pratica no dia a dia, cara, e a gente nem percebe isso. Como esse simples ato de você ir no banco solicitar a abertura de uma conta. Você fazendo isso, você já manipulou a realidade para que a vida criasse circunstâncias que te possibilitassem o dinheiro. Que o dinheiro seja levado a você. Ou que você vai de encontro ao dinheiro. Entendeu o que eu estou falando? Uma outra coisa, velho. Esses dias chegou uma cama aqui em casa. Aí, o ser humano ordinário, do senso comum, ele pensa, bom, só mais um móvel que chegou, né, em casa, tá? Uma cama é apenas uma cama, não tem nenhum outro significado, é uma cama. Aí, beleza, eu peguei essa cama, né? Aí, como não tinha nenhum outro lugar para guardar ela, eu trouxe pro meu quarto, né, para deixar aqui, então. Aí, eu deixei a cama posicionada, não deixei ela encostada na parede, eu deixei ela na posição normal, né? Na posição que a gente utiliza para deitar na cama. Aí eu fiquei olhando aquilo. O meu quarto com duas camas. A cama que eu utilizo, né, a minha cama, e essa outra cama. Aí eu olhei para aquilo, aí já me veio logo na cabeça, cara, essa cama ficar aí nessa posição, ela vai invocar alguém para vir morar aqui em casa e dividir o quarto contigo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, levantei a cama e deixei ela encostada na parede. O que eu fiz? Um ritual mágico. Eu abortei uma realidade que já estava ganhando um corpo. Eu abortei uma realidade que estava saindo da potência e se transformando numa possibilidade. Para vir a ser uma possibilidade manifesta, era um passo. Aquilo já estava invocando. Já estava sendo invocado. Aquela situação em que aquela cama teria que ser utilizada. Pelo simples fato dela estar num quarto e posicionada a ser utilizada. Entendeu? O mecanismo são os mecanismos, o processo de criação da realidade obedece certas leis, certos mecanismos. É o que eu estou ilustrando para vocês. Cara, esse é um tipo de informação tão importante porque isso pode ser muito útil, como também pode ser muito perigoso se a gente não se atentar. Hoje eu tomo muito cuidado com os livros que eu leio, com os vídeos que eu assisto, com todo tipo de informação que eu absorvo. Eu tenho mais filtro, eu filtro melhor. Porque hoje eu percebo que todas as informações que a gente capta, elas vão ser utilizadas em algum momento. Se você
pegou um livro e leu sobre carpintaria. Em algum momento a vida vai se movimentar para criar uma situação em que você tem que botar esse conhecimento na prática, em que você tem que viver aquilo. A vida vai criar uma situação em que você tem que pegar madeira e construir uma cadeira ou uma mesa, entendeu? Isso é um negócio muito sério, é muito importante. Um outro processo mágico, um outro processo de ritual mágico que a gente faz no cotidiano e que a gente não percebe. Eu vou dar um exemplo, vou abrir uma particularidade da minha vida para exemplificar isso daí melhor. Recentemente eu vivi uma situação em que eu mesmo me coloquei dentro de um ciclo repetitivo, que foi o seguinte: eu pegava ficha na assistência social para poder almoçar. Um restaurante de R$1. Um prato de comida com suco e sobremesa R$1. Aí tinha vezes que eu não tinha R$1. Eu passava nesse lugar, pegava uma ficha que me possibilitava almoçar de graça. Chegar lá, dar a ficha e pegar o prato. Aí, todo dia eu passava nesse lugar e pegava a ficha. Eu já nem pensava mais em pegar R$1. Eu já ia lá para pegar a ficha e almoçar. Na minha cabeça, funcionava o seguinte: eu tô almoçando de graça. Quando na realidade eu estava fazendo um processo mágico. Eu estava me condicionando a sempre precisar da ficha para almoçar. Eu fiz um ritual mágico no qual eu nunca tinha R$1 para almoçar. Então a vida entendeu que eu sempre precisaria daquela ficha para almoçar. Então a realidade foi criada de tal modo que a vida se configurou para que eu sempre precisasse pegar a ficha para almoçar. Eu fiquei meses fazendo isso. E olha só que louco, porque eu sentia uma angústia. Eu pensava: que merda é isso, cara? Eu depender da assistência social para poder almoçar. Mas todo dia passava lá. Eu nunca fazia um movimento contrário, radical, para fechar aquele pacto. Era um pacto que eu tinha estabelecido, cara. Entendeu? Até que eu finalmente percebi isso e deixei de lado. Eu falei: não vamos pegar essa porra. Aí o lugar só funcionava de segunda a sexta. Então sábado e domingo era um sacrifício para eu conseguir almoçar. Porque a minha vida, a minha realidade ficou configurada para eu viver aquilo, cara. Eu criei aquela realidade para mim a partir desse processo mágico tão simples, tão banal, tão comum, que era passar na assistência social, pegar a ficha todo dia, ir lá no restaurante e almoçar. Um processo mágico, cara, que nasceu a partir de um pacto que eu estabeleci com a realidade. Eu estabeleci um pacto com a realidade, que a minha realidade ficaria configurada para eu sempre depender da ficha para almoçar, cara. Então não chegava dinheiro para mim, porque a realidade entendeu que eu não precisava do dinheiro, que eu precisava da ficha. Até que teve um momento que a mulher que trabalha deve trabalhar ainda, né? Aí eu passei a conhecer todo mundo da assistência social, todo mundo até me conhecia, o pessoal lá me conhece pelo nome. Até que a mulher, o regulamento lá era só uma ficha por pessoa. E a moça que trabalha lá me dava 2. Sentiu o poder da coisa? Porque a minha realidade ficou configurada para aquilo. Eu estabeleci aquele pacto, sempre ter que depender de pegar as fichas para almoçar. Então nada se movimentava diferente disso. Não aparecia R$1, 2, nem 50 centavos. Era só a ficha. Entendeu, galera? O que eu estou transmitindo, a mensagem que eu estou passando. Uma outra coisa,
Eu tava sempre visitando a casa de um amigo. Chegava lá, sentava lá na sala, né? Sentava lá na cadeira, trocava um papo, a gente assistia jogo de futebol, televisão. Aí quando dava vontade de mijar, eu usava o banheiro dele. Quando dava vontade de beber água, usava a pia, abria a geladeira dele. Se tinha alguma louça para lavar, eu lavava. Se estava perto da hora do almoço, eu pegava, fazia um macarrão pra gente. Às vezes, ele não estava em casa, ele falava para eu ir lá para levar alguma coisa, para pegar alguma coisa para ele, levar lá no trabalho dele. Ele me dava a chave da casa dele. Eu pegava, ia lá, entrava. Eu fiquei fazendo isso repetidas vezes, sem saber, galera, que eu estava estabelecendo um pacto, que eu estava realizando um ritual mágico. E a vida se configurou de tal modo que eu precisei morar na casa dele. Olha só como funciona a realidade. A vida se movimentou de tal modo que ela criou uma circunstância tamanha que a minha única opção de moradia naquele momento ficou sendo a casa dele. E quando eu percebi, eu já estava com um colchão deitado lá no quarto, morando, vivendo com ele na casa dele. Tudo começou a partir de um momento que eu entrei na casa dele, sentei numa cadeira lá na sala dele, e a gente ligou a televisão e ficou conversando. A partir do momento que eu estabeleci esse tipo de interação frequente, eu efetuei esse pacto e realizei esse ritual mágico. E a vida se configurou de tal modo, a realidade se programou de tal modo, que a vida criou situações em que eu tivesse que precisar morar lá. A realidade entendeu que eu estava invocando aquilo. E de certo modo foi isso, um ritual de invocação. A realidade entendeu que eu precisava daquele lugar. E ela se movimentou de tal modo que eu realmente precisei daquele lugar e fui morar lá. Galera, isso é um bagulho muito sério. A gente tem que filtrar as paradas. Cara, quando a gente percebe esses mecanismos da existência, a gente passa a jogar de um outro jeito. Isso aqui é basicamente um jogo. Tem certas leis, tem umas regras, tem os mecanismos, tem as programações. A gente tem que saber como funciona essa realidade e fazer o jogo rodar a nosso favor. Ou seja, quando você tem esse desdobramento, quando você adquire esse conhecimento, você filtra tudo. As pessoas com quem você anda, as coisas com que você lê, as coisas que você assiste, porque toda a informação que você absorve, em qualquer nível, ela vai ser utilizada, ela não vai ser jogada para escanteio. A vida vai criar situações que você tenha que viver aquilo. E quando você está há muito tempo preso numa situação, vivendo uma determinada coisa, ciclicamente, aquela situação que se repete, é como se todos os dias da tua vida fossem o mesmo dia, se repetindo incontáveis vezes. É porque você está dentro de um ritual, é porque você está vivendo um pacto que você mesmo criou, um pacto que você estabeleceu consigo mesmo e com a existência. Então, a realidade se modulou de determinada forma para você viver aquilo, para você cumprir aquele pacto, aquele ritual que você fez, entendeu? Como você quebra um pacto? Faz um movimento contrário radical, estabelecer outros padrões, fazer outras coisas. Todo dia eu levanto e faço a mesma coisa, vivo a mesma coisa. É um pacto que você criou consigo mesmo, com a existência, ritual mágico, natural de invocação dessa realidade que você fabricou para você. Para sair disso é só com um movimento numa direção contrária, um movimento radical numa direção contrária que você consegue sair. Caso contrário, não sai. Eu digo por experiência própria. Então a gente tem que modular a realidade a nosso favor. Essa é a mensagem que eu deixo aí. É isso aí, rapaziada, tamo junto.
Eu sei que talvez isso não tenha uma relação muito direta e explícita com a situação mundial que a gente está vivendo do coronavírus, mas está tudo interligado. Está tudo interligado. Entendedores entenderão. É isso aí, rapaziada. Tamo junto.